Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos do professor Gilberto. Hoje vamos tratar aqui do concurso TCU e como ser aprovado neste cargo chamado Auditor Federal do Controle Externo. Bom, como todo mundo sabe, as provas do TCU são compostas de provas objetivas e provas discursivas. O concurso é realizado no final de semana, nós temos provas objetivas tanto no sábado como no domingo. As provas objetivas P1 e P2, uma no sábado e outra no domingo. São 100 itens em cada uma dessas provas para serem avaliados pelo candidato, se estão certos ou errados. E as provas discursivas P3 e P4, que versam sobre questões e também uma peça de natureza técnica. A duração das provas é de 5 horas, tanto no sábado como no domingo, sendo que no sábado você tem a prova P1 de conhecimentos gerais junto com a prova P3, que são duas questões, ou seja, você tem uma prova objetiva e uma prova discursiva nessas 5 horas. No domingo você também tem uma prova objetiva, que é a prova P2, conhecimentos específicos, 100 itens para ser avaliados, e uma peça de natureza técnica, que é a prova discursiva, e você vai ter que desenvolver um texto ou um parecer sobre alguma questão suscitada. No caso, a banca CESP, você sabe que se você acertar o item, você ganha 1 ponto. Se você errar, é descontado 1 ponto na sua nota. E se você não marcar ou fizer uma marcação errada, dupla, tal, você não tem nenhum desconto e também não ganha nenhum ponto. Tem alguns critérios aqui, essa prova TCU objetiva, caso ela tenha uma pontuação máxima de 200 pontos. Mas se você não fizer 20 pontos na prova P1, que é conhecimentos gerais, ou 30 pontos na prova P2, conhecimentos específicos, e também não fizer 60 pontos nas duas provas, P1 e P2, você é reprovado. Tá? Então você tem critérios mínimos de aprovação, sendo que a nota máxima é 200 pontos. No caso, aqui a prova discursiva, ela vale 100 pontos, E você tem aqui, na prova P3, ou seja, geralmente no sábado, você tem duas questões para serem desenvolvidas, de até 20 linhas cada questão, acerca dos conhecimentos gerais, são matérias mais fáceis. Na prova P4, que é geralmente realizada no domingo, você tem que escrever uma peça de natureza técnica, no caso de até 50 linhas, e responder também uma questão discursiva de até 20 linhas acerca dos conhecimentos específicos. Certo? É claro que a avaliação é com base em conteúdo, domínio do conteúdo, conhecimento técnico e também a língua portuguesa. Existe uma série de critérios de correção dessas provas, nos editais. Aqui eu copiei, está no edital, certo? Por exemplo, fuga ao tema, você não pode fugir ao tema, tal. E a nota final do candidato é a nota final das provas objetivas e a nota da prova discursiva. Então isso aqui dá 200 pontos nas objetivas, mais 100 nas discursivas, 300 pontos a nota total, certo? Aqui tem algumas considerações minhas de uma estratégia a seguir, certo? A prova do CESP-UNB, no caso, vocês sabem, é aquela que o erro penaliza o candidato. Mas em concursos do CESP-UNB, você deve sempre arriscar quando você tem dúvida. E quando você não souber nada, e aqui não há nenhuma vergonha em dizer, muitos dos melhores candidatos às vezes não sabem nada de uma questão, você deve deixar em branco. Tá? Eu considero que 10 itens em branco é um total razoável para esse concurso. Certo? São questões que a gente não domina o assunto mesmo, seja porque a gente não estudou, seja porque são questões muito difíceis. Certo? Você sabe que você tem 5 horas para realizar esse concurso em cada um dos 2 dias. Tá? Sendo que 30 minutos você tem que deixar para copiar o gabarito. Então a prova, as duas provas de um dia e as duas provas do outro dia, você vai ter que fazer em 4 horas e 30. Certo? Nesse caso, você não deve nunca começar pela prova discursiva, certo? Você sempre tem que começar pela objetiva, respondendo, assinalando certo ou errado. Você tem, no caso, 2 horas
e 30 minutos como o tempo máximo para fazer as provas objetivas. Eu considero esse um tempo máximo, ou seja, com esse tempo de 2 horas e 30, em resolvendo 100 itens, você vai ter mais ou menos 1 minuto e 30 segundos para avaliar cada item se ele está certo ou errado, o que é muito bom, ou seja, certo? Você sabe que, por exemplo, a cada 30 minutos você avalia se você já resolveu 20 itens. No final de 1 hora ou 60 minutos, você já deve ter resolvido 40 itens. Em 2 horas, 80 itens, e em 2 horas e 30, os 100 itens. Certo? 1 minuto e meio para cada item é até muito tempo. Há itens que você resolve até em 10 segundos. Esse é a prática que eu considero. Certo? Há itens mais demorados, que você precisa de mais tempo, até 1 minuto e meio. Certo? Mas o ideal é controlar esse tempo para que você não exceda as 2 horas e 30 minutos para os 100 itens. Ou seja, a cada 30 minutos você faz uma avaliação de como você está indo. Se no final de 1 hora, que seriam 40 itens, você já tiver resolvido 50, ótimo. Você vai ter mais tempo para a sua prova discursiva. A sua prova discursiva, você vai ter que fazê-la em 2 horas, certo? Então, por isso que você tem que cronometrar esse tempo da prova objetiva em cada um dos 2 dias do concurso. Quanto à nota aqui, eu verifiquei no último concurso, 2015, que os candidatos aprovados, ou seja, aqueles que tiveram as suas redações, suas discursivas corrigidas, nas provas objetivas eles tinham feito em torno de 60%, ou seja, a nota variou para cima e para baixo em torno de 120 pontos. Teve candidato com prova discursiva corrigida que fez só 117 ou 119 na prova objetiva. Outros fizeram 126. Bom, como a prova discursiva tem, caso são novos 100 pontos em jogo, né, porque as objetivas valem 200 e as discursivas valem 100. Se você teve pontuação na objetiva para que a sua discursiva seja corrigida, você vai disputar mais 100 pontos naquelas 2 provas, né, daqueles 2 dias, certo? Então, o total da nota do TCU é 300 pontos, certo? Mas veja que 100 pontos equivale a 1/3 dessa nota nas discursivas. Então, se você tiver uma excelente discursiva, você pode passar e muito outros candidatos que ficaram próximos a você na prova objetiva, certo? Então, essa é uma dica muito importante nesse concurso, ou seja, você tem que lutar, né, para ter a sua discursiva corrigida e na discursiva sim fazer a diferença, porque isso pode significar a sua aprovação. Essas são as minhas dicas. É claro que você tem que ter uma estratégia a seguir, e essa estratégia eu já falei. Muitas vezes você tem que deixar questões em branco, tá? Não há vergonha nisso, ou seja, existem os melhores candidatos, até eu inclusive deixei várias questões em branco no concurso, questões que eu não tinha domínio, não tinha estudado ou não sabia, certo? Você não é obrigado a resolver tudo. E é melhor deixar em branco do que chutar. Agora, aquilo que você tem dúvida, aquilo que você estudou, mas você está com dúvida, você tem que arriscar, certo? Porque a gente também não pode deixar tudo em branco. Se deixar tudo em branco, depois falta nota para ser aprovado. Essas são as minhas dicas, certo? De como ser aprovado no concurso TCU. É claro que você precisa estudar bastante, precisa fazer uma planilha de estudos, precisa ter uma metodologia de estudo, né? Mas essa análise do edital é muito importante, ou seja, você saber as regras do jogo e como você vai pontuar para ser aprovado no concurso TCU. Ok? Deixa a todos uma boa tarde, muito obrigado.